Eu convido os irmãos para abrirem as Escrituras em Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos livrou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por meio dele. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a proeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém. Quero destacar o versículo 15, que é a primeira abordagem do slide, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Antes de entrarmos propriamente no slide número 20, quero destacar algo que foi dito nesse texto. Nós temos uma percepção limitada da realidade. Por termos sido criados seres espirituais, nós temos espírito, nós temos alma e temos corpo. E o nosso corpo tem 5 janelas, é chamado janelas da alma. Nossa visão, nossa audição, nosso olfato, nosso paladar e nosso tato. Então nós somos criados seres espirituais que habitam num corpo tangível, um corpo físico, corpo matéria. Moramos numa terra que tem elementos todos físicos. E nós, então, nos percebemos essa realidade através dos 5 sentidos. E nós, quando fala de Deus, temos um problema. Quando fala dos anjos, temos um problema. Porque eles são seres totalmente espirituais, são espírito puro, Deus é espírito. Os anjos são espírito.
A primeira pergunta que vem à nossa mente quando falamos de um ser espiritual, falamos de Deus, qual é a forma dele? Qual é a forma? Nós já imediatamente pensamos que ele tem que ter um corpo. E aí vem a surpresa, que a Bíblia vai revelar. Espírito não tem corpo. Jesus disse isso. Quando Jesus se apresenta diante dos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos, eles achavam que estava vendo um fantasma, porque Jesus tinha morrido, eles tinham participado da crucificação, estavam presentes, participaram do enterro dele, do sepultamento dele, estavam presentes. Então agora aparece um ser vivo semelhante a Jesus, igualzinho a Jesus, só pode ser um fantasma. E Jesus dá uma resposta interessante a esses discípulos assustados. Sou eu mesmo, eu sou Jesus. Como ele estava achando que era um fantasma, Jesus o desafiou a apalparem ele. Está vendo a necessidade do ser humano? Apalpar, tocar. Apalpai-me e vede que eu tenho carne e tenho ossos. Porque o fantasma, um espírito, não tem nem carne e nem ossos. É o próprio Jesus que falou isso. Ou seja, é não matéria, nós não entendemos. É uma dimensão que não compreendemos. E até não compreendemos por nossa limitação. Nós só vemos, só enxergamos aquilo que podemos tocar, que podemos sentir. Seja pelo olfato, seja pelo paladar. E então, quando nós somos chamados a mergulhar no mundo espiritual, nós ficamos sem nossos instrumentos, sem nossos 5 sentidos. Por exemplo, o que você vai ver quando você morrer? Se você morresse hoje, sua alma, o seu espírito vai sair do teu corpo. Qual é a consistência dele? Não tem consistência. Não, e você não enxerga porque ele é invisível, não é feito de átomos, não é feito de matéria. Agora, é com esse parte do seu ser que vai para o céu. E lá você vai encontrar Deus. Lá você vai encontrar Isaías, vai encontrar Jeremias, vai encontrar Davi. E eles estão incorpóreos, desencarnados. Aí vem a surpresa. Apesar deles não terem corpos, não terem matéria, eles serão visíveis aos seus olhos espirituais. Não só serão visíveis, como vão se dar a conhecer imediatamente, intuitivamente. Você sabe quem você está vendo. Isso tudo está na Bíblia, não estou inventando nada. O rico nunca tinha visto Abraão. Diz que erguendo os olhos, ele não tem corpo, o corpo dele está na tumba. Os olhos da alma dele, do espírito dele, viu Abraão. Não só viu Abraão, como viu Lázaro no seu seio, sendo consolado. Ele viu. Não só viu, ele declarou algo terrível. Eu quero que mande o Lázaro vir molhar a minha boca. Eu estou sentindo sede. Não tem corpo, guarde bem, mas sente sede. Ele não tem corpo, mas diz, enquanto eu estou ardendo aqui nesta chama. Então ele sente sensações de queimadura, mesmo não tendo corpo. É muito interessante isso. Alguns equivocadamente ensinam a doutrina errada, alguns segmentos da cristandade diz que enquanto estão nesse estado de morte, a alma está adormecida. A Bíblia usa a palavra que o cristão não morre, ele adormece, mas não está dormindo não, está perfeitamente consciente das coisas. Amados, nós temos que alargar nossa visão espiritual, não querer ver as coisas só da perspectiva humana, esse é o desafio que Paulo fala, para podermos mergulhar e enxergar o reino espiritual, enxergar as coisas imateriais. Deus é criador das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Vou dizer algo que pode surpreender vocês. A dimensão das coisas invisíveis é muito maior do que as coisas visíveis.
Para começar, a Bíblia nunca revela o número dos anjos. O número dos homens nós sabemos, tem gente, muita gente na Terra, 7 bilhões e meio. Quando fala dos anjos, fala que eles são miríades de miríades. Quando Jesus vier, diz que ele vai vir sobre uma nuvem. Que nuvem é essa? Nuvem de anjos. É tanto anjo, que formam a nuvem. Agora, os anjos têm uma faculdade, têm uma capacidade. São seres poderosos, mais inteligentes que nós. E lhes é dado, Deus lhe deu esse poder, tanto para anjos bons, como para anjos maus. Deu-lhes o poder de se materializarem, de se tornarem visíveis quando querem. Essa faculdade está registrada na Bíblia também. A Bíblia fala de anjos que apareceram. Pode ser um anjo como uma visão, num sonho como o de José, mas vários anjos apareceram no Velho Testamento e tinham a forma humana. Os anjos que foram enviados a Sodoma e Gomorra eram anjos e eram homens. A Bíblia registra que os anjos caídos se materializaram e tomaram a forma de homens e namoraram as mulheres, as filhas dos homens. Tiveram relação sexual com elas e geraram filhos. São coisas estranhas à nossa percepção. Muito estranho, mas eles têm esse poder. Mas uma coisa importante nós sabemos. Essa luta entre o bem e o mal, ela existe desde a queda de Satanás, que antecedeu, guarde bem, a criação do mundo. Quantos anos faz que o Lúcifer e seus anjos caíram? Bilhões de anos. Deus criou a terra e disse que ele foi lançado para a terra. Não tinha Adão e Eva aqui ainda. Ele transformou a terra num caos. E essa luta entre o bem e o mal se estabeleceu desde então. Quando Deus cria o homem, o que o diabo pensa em fazer? Ele é arqui-inimigo de Deus, derrotar Deus. Eu vou dominar essa criação dele. Já que eu estou aqui na terra, vou fazer daqui da terra meu reino. Vou fazer aqui da terra eu e meus principados. Vamos dominar a terra, vamos dominar os homens. Só que Deus tinha um propósito, tinha um plano. Ao criar o homem, não deixar o homem na mão do maligno, deixar o homem na mão de Satanás. Mas como ele ia derrotar Satanás? Ele vai derrotar Satanás não usando a força bruta que ele poderia usar. Ele vai usar, por isso que nós ficamos intrigados com tanta coisa que acontece no mundo. Ele vai usar a sua principal característica, a sua justiça, a sua bondade, o seu amor. Ele vai vencer o mal com o bem. Por isso que o ensino de Paulo é: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Um autor que eu aprecio muito, Dietrich Bonhoeffer, disse em um dos seus livros que a única maneira de vencermos o mal é atacá-lo pela raiz. A única maneira de vencer o mal é com o bem. Se você não usar o bem, você nunca neutraliza o mal. Então é essa a estratégia de Deus. Ele vai vencer o mal exatamente fazendo o bem. A maior vitória que Deus conquistou contra Satanás foi aonde? Na cruz. O que ele fez? Aparentemente estava fragilizado, aparentemente não usou a força em nenhum momento, pelo contrário, ele se entregou a si mesmo para morrer. É claro que Satanás se surpreendeu, ele pegou ele de surpresa. Na cabeça dele, Deus jamais faria uma loucura, isso é loucura dessa. E Deus fez. Sacrifica-se a seu próprio filho para resgatar esses homens que estão sob o domínio de Satanás. Por isso que esse texto que lemos, Colossenses 1:13, que ele nos transportou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Desde então que Jesus veio à Terra, há uma disputa entre o reino de luz e o reino das trevas.
E isso vai num crescendo, num culminar, num confronto brutal no final dos tempos. Está tudo escrito, tudo registrado nas Escrituras. Esse confronto final, nós estamos mais próximo dele do que poderíamos imaginar. Estamos vivendo, não nos últimos dias, como a Bíblia diz. Estamos vivendo as últimas horas. Não as últimas horas, os últimos minutos. Nada do que está acontecendo no mundo está fora do controle de Deus. Deus é Deus. Lembra que eu mencionei aqui, algumas semanas atrás, os 3 aspectos da vontade de Deus. Primeiro aspecto, vontade moral. Deus quer que a sua vontade moral seja cumprida por todos os seres criados por Ele. Seja do céu, os anjos, seja os da terra. E nós sabemos que isso não acontece. Mas Ele só vai ser obedecido, só vai ser respeitada a sua vontade moral quando nós nos sujeitamos ao seu governo. Tem uma vontade chamada vontade permissiva. Ele deixa acontecer, ele deixa as coisas acontecerem. Ele não interfere para que siga o seu destino. É nesse sentido que o mal continua sendo mal. Deus não poderia acabar com o mal imediatamente? A resposta a essa pergunta qual é? Sim ou não? Poderia, mas para acabar com o mal, o que ele teria que fazer? Sabe qual ele teria que fazer? Simples. Usar a força, matar todos os maldosos. Aqueles que podiam matar. Quem não pode matar um anjo, um Lúcifer, não se mata Lúcifer. Mas se prende, ele pode prender. Por que ele não faz isso? Ele não salvaria o homem. Não retarda o Senhor a sua vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, é longânimo. A sua longanimidade, a sua misericórdia, a sua bondade se estende de geração a geração. Então ele não executa juízo. Toda vez que queremos que o mal acabe, ele teria que executar juízo imediatamente. E quando ele decidiu executar juízo, está registrado, é só olhar as Escrituras. Ele disse que o homem estava crescendo em violência, crescendo em maldade. Ele falou, bom, eu me arrependi. Eu uso um termo antropomórfico que se chama, colocando sentimentos humanos no Deus que não é humano. Ele disse, me arrependi de ter criado o homem. Ó, vê o que está acontecendo com ele. Vou acabar com a raça humana. Ele decide acabar. Como? De várias maneiras. Ele usa o método que ele quiser. E dessa vez ele decidiu afogar todo mundo. Só salvou uma família. Tá? Vocês sabem da história. Sodoma e Gomorra, terrível também. O que ele fez? Desceu fogo do céu, fogo e enxofre, e destruiu a cidade. Virou cinza, tudo cinza, morreu todo mundo. Se ele quiser fazer isso com o mundo inteiro, ele pode fazer. Por que ele não faz? Então o mal continua sendo mal, o mal continua prosperando, porque Deus tem misericórdia, longanimidade. Ele quer redimir, salvar o máximo de pessoas possível. Claro que isso tem limite. Claro que um dia ele fala, bom, já fiz tudo o que estava ao meu alcance fazer. Já fiz tudo para que o homem se arrependesse. Já fiz tudo para que o homem caísse em si e voltasse para o Senhor. Mas muitos não quiseram. Então agora chegou a hora do juízo. Estou falando isso para vocês entenderem que a vinda do anticristo, a maldade crescendo no mundo e tomando conta do mundo todo, nada mais é do que juízo de Deus. É o juízo de Deus que está vindo sobre a terra para julgar os homens iníquos. Deus vai dar oportunidade para todo mundo escolher entre Jesus e o anticristo. Jesus ou Barrabás. Essa escolha já foi feita no passado. E o que o homem escolhe? Responda para mim. Surpreendente, parece estupidez, mas é estupidez mesmo. Parece insensatez, mas é insensatez. O que eu faço com esse homem chamado Jesus? Não encontrei nele nenhum mal
suficiente para eu condená-lo à morte, como vocês querem que eu condene. Ele não tem feito nenhum crime, não cometeu nenhum crime. No entanto, Barrabás é assassino, homicida, ladrão. Quem vocês querem que eu solte? Jesus, chamado Cristo, olha aí, o Cristo, o Messias, o ungido, ou Barrabás? O povo todo gritou, Barrabás. Será que hoje seria diferente? Eu quero dizer para vocês que vão colocar Jesus e o anticristo. Qual desses vocês querem? Tira Jesus, não queremos nada com Jesus. Daí vocês vão entender por que estão perseguindo os cristãos e o que eles representam. Ao perseguir cristão, guarde o que Jesus falou para Paulo. Quando você está perseguindo um desses pequeninos irmãos, é a mim que vocês estão perseguindo. Então, quando estão matando o cristão no mundo, estão perseguindo Jesus. Não querem Jesus. Ainda hoje você pensa que é só países comunistas, pois não é. Essa perseguição vai se alastrar no mundo inteiro e vai matar muito cristão. Porque o homem está escolhendo entre Jesus ou Barrabás, entre Jesus e o anticristo. Agora esse slide fala que Jesus representa, ele é a imagem do Deus invisível. Ele torna Deus visível na face de Jesus. Enquanto Satanás, o anticristo, será a imagem de Satanás. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como de um urso, e sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Lembra de Jesus em Filipenses? Ele, sendo Deus, não julgou por usurpação e ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e foi reconhecido em figura humana. Jesus se humilha, Jesus se esvazia. O anticristo faz exatamente o contrário. Em vez de se esvaziar, ele se enche. E o que ele está se enchendo? Do pior que o universo já gerou. Ele vai se encher totalmente de Lúcifer, que em Apocalipse é chamado o grande dragão, Satanás, e vai receber dele seu poder. Jesus se humilha e desce. O anticristo se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto. Vê a diferença? Agora, o mundo quer quem se humilha, que fica quieto, que apanha, não abre a boca. Como é que o mundo vê esse tipo de pessoa? O mundo quer alguém poderoso, grande poder, grande demonstração de poder. Eu temo por alguns irmãos carismáticos. Eu temo. Serão facilmente enganados se não prestarem atenção que é mais importante o caráter de um homem. Jesus não está demonstrando poder nenhum ao se humilhar. É mais importante o caráter do que os dons. É mais importante o que ele é do que o que ele faz. Então Satanás vai enganar muita gente porque ele tem grande poder e vai fazer descer até fogo do céu. Ele vai transformar pedras em pães. Ele vai transformar pedras comuns em pedras preciosas. Tem poder para fazer isso. Vai pegar um pedaço de chumbo e transformar num pedaço de ouro. Não é fantástico isso? Não impressiona a gente? Você não acredita no poder dele, porque ele vai falar assim, se eu quiser fazer você levitar, eu faço. Ele faz assim com a mão, e você sobe 1 metro, 2 metros, e você fala, por favor, me desça. E aí? Então, diante desse poder, os homens serão atraídos,
mas é um poder do mal, da maldade, da mentira, com propósito exclusivo de enganar. Por que ele vai fazer essas demonstrações? Jesus fazia milagres, sim, milagres fantásticos, mas o que ele falava para o que tinha recebido a bênção do milagre? Lembra o que ele falava? Não conte para ninguém, fica quietinho, não espalhe. Ele não se promovia, ele não queria se promover em cima daqueles milagres. Eu quero que conheçam a mim, não os milagres que eu estou fazendo. Saber quem eu sou Jesus, o Cristo, o Filho do Deus unigênito. Era importante que entendesse a sua missão. Mas já o anticristo não, ele vai fazer milagres com o propósito de ser exaltado e reconhecido e adorado. A Bíblia registra que todas as tribos, raças, povos e nações o adorarão. Então, o que você vê acontecendo no mundo hoje é uma preparação para esse clímax de o homem adorar o mal, que é o mal e não o bem. E não tem como mudar isso. A igreja vai viver nos últimos dias cada vez mais encurralada, quanto mais. Por isso, ser cristão vai sempre demandar de nós uma luta constante entre o bem e o mal. A igreja está muito passiva, muito despreparada para esses dias. Essa palavra é dada para vocês se aperceberem que os dias não estão distantes, tão longínquos, mas os dias maus já chegaram. Próximo slide. Jesus faz parte de uma trindade celestial. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Satanás sempre gosta de imitar Deus, ele quer ser igual a Deus. E, portanto, ele vai se revelar através de uma trindade também. E aí ele diz aqui, e a boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vai sair 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Apocalipse 16, 13. Em Apocalipse fala do dragão que imita, quer se parecer com o pai. É o cabeça. O anticristo figura que é antítipo de Cristo, é o contrário de Cristo. Quer se parecer, é a segunda pessoa da trindade. E o falso profeta que faz o papel do Espírito Santo. Então está aqui a trindade satânica. Essa trindade é que vai estar aqui na terra, controlando a terra, os governos, o mundo. Por isso que a Bíblia Paulo fala, os dominadores deste mundo tenebroso. Eu vou falar em caráter pessoal, eu acredito, baseado em fatos muito recentes, que o nosso atual Papa pode ser o último. Tem uma profecia que foi feita em 1132. E o profeta chamado São Malaquias, não é o Malaquias da Bíblia, não. Ele foi canonizado. Ele fez uma profecia, ele teve uma visão, entrou em êxtase, indo para Roma, de 112 papas que iriam existir até o tempo do fim. E depois desse período, a Igreja Católica ia ser destruída. E a Bíblia profetiza isso, a queda da grande Babilônia. 112 papas. E o acerto dele é tão tremendo porque ele deu um nome de cada um. Quem quiser entra na internet e procura a profecia de São Malaquias. Sabe qual o número do Papa Francisco? Vocês sabem? Tem ideia? Deve imaginar qual é, né? Ele é o 112. Segundo a profecia, ele é o último dos papas.
E no que ele está trabalhando hoje? Ele está trabalhando, pavimentando o caminho para criar uma religião universal. Da boca dele saiu que os homens precisam de um governo único, de um só governo mundial. Está tudo aí. Mas a igreja sabe disso? A igreja está consciente disso? Não. Está nem. Isso é bobagem. Isso é teoria da conspiração. Irmãos, não é teoria. Há uma conspiração do mal correndo solta. Se tem uma coisa que o diabo quer, é que você não acredite em nada do que a gente fala ou que a Bíblia fala a respeito dele. Ele não quer que você acredite. Ele quer que as coisas sejam tudo naturais. Lembra que ele é do mundo invisível. E ele leva vantagem sobre nós por ser do mundo invisível. Nós queremos ver, tocar. Então, fiquem apercebidos. O Papa é mais velho que eu. Tenho 76, ele tem mais. Quantos anos você acha que ele vai viver ainda? Se ele é o último, quanto tempo falta? Eu não tenho dúvida, isso é uma afirmação de fé pessoal, que ele é o falso profeta profetizado em Apocalipse. Eu não tenho dúvida disso. Por causa das coisas que ele tem falado, que ele tem proclamado, encíclica que ele tem feito. Ele está movendo um movimento para unir cristianismo, judaísmo e islamismo. Essas três religiões são... Por que as três e não budismo? Não? Porque essas três têm algo em comum, as três. Todas são descendentes de Abraão. Todas. Israel, Abraão. Igreja, Abraão. Islamismo, Islã, Abraão. São chamadas religiões monoteístas, que adoram um só Deus. Agora quero já avisá-los. O Deus do Islã não é o nosso Deus, não é o Deus de Abraão. O Deus do Islã, Alá, é justamente o chifrudo. É o iníquo, chifrudo. E diz que quem não segue o Islã são os infiéis. E o que tem que fazer com os infiéis? Destripá-los. Se a mulher estiver grávida, os filhos é para cortar a barriga dela. Isso está lá no livro deles. Isso é coisa terrível. Isso é de Deus? Que Deus é esse? Tinha uma irmãzinha que eu e Beth conhecemos, e ela ficou na porta da frente da casa dela, morava uma família islamita. Aí ela falou, estou me reunindo com eles. Eles têm o mesmo Deus nosso. Eu falei, irmã, sai fora. Mesmo Deus nosso, nada, meu filho. Alá não tem nada a ver com o nosso Deus, não. Sai fora. Para começar, Alá é só Alá. Nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Começa por aí. Nosso Deus vive em comunidade, eles se amam, se conversam entre si. Dele não, é o único. Então o Papa está trabalhando para que haja unidade, já está chamando de Crislã. Crislã? Que é isso? Olha eu. Isso não é unidade. Isso vem e fala de amor, fala de fraternidade. A conversa é fofinha, é linda, fala de andar junto, amor e fraternidade, paz, unidade. Irmãos, cuidado. É para ter unidade com os filhos da luz, não unidade com os filhos das trevas. Não dá para ter unidade. Unidade é com os iguais, não com os diferentes. Tem a mesma fé, que tem o mesmo Deus. Não tem, não é meu irmão, não. Sai fora. Está amarrado em nome de Jesus. Estão pavimentando a pista para ter uma só religião, obrigatória, universal, uma só moeda e um só governo. Vocês nem imaginam como já está tudo preparadinho, tudo, caminhando para execução. Então, quando fala dos globalistas, do nova ordem mundial, isso não é teoria da conspiração, é realidade, está acontecendo. E o poder deles é tão grande, eles é que decidiram quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. Eles têm poder para... Não é questão de direita ou de esquerda, é questão de quem eles querem para que os planos deles sejam fielmente executados.
Aí, obviamente, tem que fazer um parente e perguntar, e onde entra Deus nessa história? Você está sendo ingênuo, você pensa assim, Deus não vai deixar. Irmãos, leia mais a Bíblia. Por favor, leia a Bíblia. Não é que Deus não vai deixar. O que é a frase que vocês acham que eu vou falar? A seguir. Não tem ideia? Ele já deixou. Já deixou. Está previsto. Então, se o mundo vai de mal a pior, ele vai botar gente para o mundo não se desandar? Não, 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 não. Talvez vai surpreender vocês o que eu vou dizer agora. Eu espero, de todo o meu coração, que Bolsonaro seja reeleito para o nosso bem em 2022. Para que o mundo, que o Brasil pelo menos, seja melhor conduzido. Família, não haja confusão de gêneros. Está lá no Supremo Tribunal para votar se o PSOL entrou lá como pedido, se deve introduzir nas escolas a questão de gênero forever, para sempre. Ninguém pode mudar mais. Tem uma boa notícia. Foram lá, uma comissão foi lá essa semana, a igreja está, não sabe, não ora, não pede. Isso é gravíssimo. Mas eu não tenho esperança. Por que não tenho esperança? Por quê? O mundo vai melhorar ou vai piorar? Piorar. Cada dia, nossos filhos, nossos netos vão sofrer as consequências. Por isso que eu espero que Jesus volte logo para tirar a igreja dessa confusão. Alguns não acreditam que a igreja será arrebatada. Coitados dele. Eu espero ansiosamente que vai nos tirar daqui. Porque o mundo vai ficar insuportável viver nele. Especialmente as pessoas de bem. Vamos continuar. Isso tudo são alertas. Que slide é esse, por favor? O número do slide. Vinte e dois. Qual animal tipifica? Então aqui é o cordeiro sacrificial, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Do anticristo. É uma besta selvagem. É a besta que vi, era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o trono e grande poderio. Um é um cordeiro, e outro é uma besta. Contraste muito interessante. Um cordeiro sacrificial, que é dado para morrer em nosso lugar, é rejeitado, não é amado, é escarnecido. E o outro, que é uma besta terrível, é que vai ser adorado. 23. Tenho que andar mais rápido. O poder de Cristo é de Deus. E chegando Jesus, falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O poder de Jesus não será dado no futuro. Ele já tem esse poder. E ele ainda não está exercendo esse poder aqui na terra, porque ainda não chegou a sua hora. Então ele está só esperando. Só esperando. E o que é que ele está esperando? Vamos ver se vocês sabem. O que ele está esperando? Por incrível que pareça, ele está esperando o anticristo reinar durante 7 anos. Ele só virá, por isso que a igreja vem antes. Ele só virá e destruirá o anticristo
com a manifestação da sua vinda ao término da grande tribulação. Enquanto isso, ele está sentadinho no trono, à destra do Pai. O Pai que disse para ele: assenta-te à minha direita, meu filho, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado de seus pés. O pai disse para o filho, assim que ele completou sua obra na cruz, ele ganhou créditos, mérito. Qual é o galardão de Jesus? O pai disse para Jesus: pede-me, meu filho, e eu te darei as nações por herança. Uma promessa. O que vocês acham que Jesus fez? Após ter sentado no trono. Pede-me, e eu te darei. Agora Deus pode falar, pede, eu te darei, quando está tudo uma bagunça aqui? Pode. Os céus e a terra e tudo que nela se contém, Salmo 24, pertence ao Senhor. E Ele dá a quem Ele quer. Ele dá para o filho dele. E o filho dele já recebeu, não é que vai, já tem escritura na mão da terra, das nações. O Brasil pertence a Jesus. Estados Unidos pertence a Jesus. Europa, Ásia, África, tudo pertence a Jesus. Não é só Israel que pertence a Deus. Toda a terra lhe pertence. Só que ele ainda não tomou posse. Vai chegar o dia que ele vem para tomar posse e será rei sobre toda a terra. Só que antes dele reinar sobre toda a terra, vai ter um usurpador terrível aqui, que é o tal bendito anticristo, que vai fazer uma bagunça danada aqui. Então, até que isso aconteça, Jesus vai continuar sentadinho à destra do Pai. E Ele espera que nós, a igreja, representemos bem Ele aqui, a ponto de conquistarmos mais filhos para Deus. Nossa missão aqui é resgatar os homens que jaz no maligno, os homens que vivem em trevas. Nós temos a obrigação de sermos porta-vozes do Evangelho, sermos representantes desse Cristo, a qual servimos, a qual amamos e qual é o vitorioso. Crê nisso? Então viva dessa maneira. Não vamos eliminar Satanás aqui da terra. Não vamos expulsar, não cabe a nós expulsar o anticristo. Isso é uma tarefa dele, ele fará. Mas cabe a nós resgatar o maior número possível daqueles que estão sendo enganados, ludibriados, pervertidos. Dos que querem, obviamente, alguns vão ouvir o evangelho e vão ridicularizar e não vão dar crédito. Próximo. Quem o ressuscita? Foi ressuscitado pelo poder de Deus, falando de Jesus, Romanos 1,4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Como o Satanás vai imitar tudo, o anticristo será ferido de morte, uma ferida feita na cabeça dele, a ferida grave que leva ele à morte. E o que ele vai fazer? O dragão, a antiga serpente, vai ressuscitá-lo também. E nessa ressurreição vai deixar o mundo todo maravilhado. A adoração dele passa a acontecer a partir deste evento. Então nós vamos ver o anticristo morto, se é que tivéssemos aqui, né? Quando eu digo nós vamos ver, não necessariamente, mas o mundo vai ver e vai ver ele ressuscitar. E diz que vão ficar tão maravilhados ao ponto de declarar: quem é semelhante à besta? Quem? Esqueceram que Jesus também ressuscitou. E ficam maravilhados e passam a cultuá-lo e a servi-lo. Ele será ressuscitado pelo poder do dragão. Próximo slide. Jesus recebe a adoração dos cristãos e adoraram a eles, tornando um grande
júbilo para Jerusalém. Receberão a adoração do mundo, o anticristo. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra e manifestou após a besta. E adoraram o dragão, de quem deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar como ela? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nos surpreende, né? Como é que o mundo vai adorar? A religião que hoje nos assusta, né? Diz, tem um monte de satanista por aí. Tudo passando meio escondido, né? Nós conhecemos expressões de culto afro, né? Que falam umbanda, quimbanda. Isso não é nada, porque a religião oficial no mundo será satânica, satanismo, abertamente. Só que hoje Satanás é adorado veladamente, lá vai ser adorado explicitamente. E todos, por decreto, têm que adorá-lo. E se não adorar, como no caso de Nabucodonosor, fez a estátua, tem que adorar, se não adorar, morte. Fornalha, você será lançado na fornalha. Nesses dias serão decapitados quem não adorar o anticristo. Por isso que eu acho que a igreja não deve estar aqui, porque se tiver aqui, ai das nossas cabecinhas, né? Ou então alguns vão negá-lo, negar a Jesus e vão se curvar diante do anticristo. Próximo slide. Isso tudo não é fantasia, tudo está escrito. Como fala? Foi um grande agrado. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim com esse homem. Falando de Jesus, João 7,46. Do anticristo também será um grande orador. Jesus um grande orador, mas o anticristo não fica por baixo. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-lhe poder para agir por 42 meses. Então, ele terá alto poder de convencimento, de astúcia, será um dos maiores oradores que já andou nessa terra. Próximo slide, por favor. O ministério de Cristo, até nisso ele imita Jesus. Durou 3 anos e meio. Comumente se diz que é 3 anos. Foi exatamente 3 anos e meio o ministério de Jesus. Está lá em João 6,4 e João 2,13. O anticristo exercerá grande poder durante 3 anos e meio. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-lhes poder para agir por 42 meses. Se você dividir 42 meses por 12, dá exatamente 3 anos e meio. Próximo slide. O número de Cristo é número 7. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são as 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e a honra, e a glória e as ações de graça. Apocalipse 5, 6 a 12. O número do anticristo é 666. Aqui há sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Número 6 é número de homem. Aquele é 3 vezes repete o 6. 666. O número 7 é o número da divindade. Está relacionado com Jesus. O candelabro, a minorá, né? Chama minorá, do templo de Salomão,
Ele tem 7 pontas. Ele tem uma haste central, seguido por três braços de cada lado. Os 3 braços representam nós. Número 6. O central é o próprio Deus. Então, o número 7 é a união de Deus com os homens. Dá 7. O número 6 significa o quê? Pensa bem. Representa o homem, né? Mas cadê Deus? Está vendo? A ausência de Deus. Interessante, não é interessante? Por isso que o anticristo é 6. É homem puro. E nós somos 7. Candelabro. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. É a haste central. E vós os ramos. Então nós estamos enxertados nele. Nós não somos mais homens. Temos a mesma natureza. Somos coparticipantes, diz Pedro, da natureza divina. Fantástico. E Jesus, então, quando se apresenta, ele não se apresenta como número 1, ainda que o número 1 representa a divindade, ele se apresenta como número 7. 7 significa a união de Deus com os homens e representa plenitude e perfeição. Já o anticristo é só 6, só homem. E daí a tragédia do que ele faz. Não tem Deus, ausência de Deus, total. Próximo slide. Como ele trata a sua noiva. E assim, eis que houve novo céu, nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a grande cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu noivo, seu marido. Agora, quando fala do anticristo. E os 10 chifres que vi na besta são os que adorarão a prostituta e a colocarão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto nos seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino até que cumpram as palavras de Deus e a mulher que viste a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O que fala da noiva do anticristo? A falsa, a prostituta, a grande Babilônia, será devorada, será comida. Então, uma recebe um galardão, uma cidade eterna, e o outro é totalmente destruída. Que fim trágico. Próximo slide. Estamos terminando. Jesus foi montado num cavalo branco, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Surpreendentemente, não é muita surpresa, né? Que o anticristo vai vir também num cavalo branco. Vi então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. A diferença é que Jesus traz na sua mão uma espada. O anticristo traz um arco. O cavalo branco é para confundir. O cavalo branco fala de paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele vai apresentar-se como um homem de paz também. Por um tempo a terra vai experimentar paz. Mas depois ele vai tirar a máscara e aí vão ver a confusão que vamos estar metidos com a liderança dele. Próximo slide. Tem muitas coroas. Seus olhos são chama, falando de Jesus, são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Apocalipse 19:12. Do anticristo. Tem uma única coroa. E olhei, eis que um cavalo branco, e que estava assentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6:12. Próximo slide. Jesus traz uma espada afiada, e a sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19:15. Quanto ao anticristo.
E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Próximo slide. Vem para governar. Jesus está vindo para governar toda a terra, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. O Satanás, da pessoa do anticristo, vem para conquistar. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso para vencer. Não tenho dúvida que ele vai governar a terra também, só que por pouco tempo. Próximo slide. Jesus é seguido por cavalos brancos e seus cavaleiros. Ele não veio único que veio no cavalo branco, seus seguidores. E seguiam-nos os exércitos do céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19:14. É seguido por cavalo vermelho, preto e amarelo. E saiu outro cavalo vermelho. Então vi, eis o cavalo preto. E olhei, eis um cavalo amarelo. Os cavaleiros desses cavalos tirarão a paz, trarão a fome e grande mortandade sobre o mundo. Um é para destruição e outro é para glória. Jesus é seguido pelos exércitos que há no céu, e seguiu nos exércitos do céu em cavalos brancos e vestido de linho branco e puro. É seguido pela morte, fome e o Hades. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que ele estava sentado tinha uma balança na mão. E eu vi uma vez no meio das 4 animais, e que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha um nome de morte, e o inferno, o Hades, o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Terrível. Quando todos estiverem dizendo paz, paz, virá repentina destruição. A glória final. Desvendando-nos o mistério de sua vontade, que propuseram em Cristo, e fazer convergir nele todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. O fim e o destino do anticristo. O Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca pela manifestação da sua vinda. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O mal finalmente é vencido forever. Para ficar desesperado, para motivo de ficar desesperado? Nem um pouco. Essas palavras são dadas para nos consolar, trazer ânimo no meio da tribulação. Na terra tereis aflição. No mundo tereis aflição. Mas guardem, eu venci o mundo e vocês também podem vencer. A nossa fé, portanto, tem que estar sempre em Cristo. Olhai firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Aconteça o que acontecer, nosso final é glorioso. A presente tribulação não é nada comparado ao eterno peso de glória que há de vir. A terra geme
e suporta a tristeza até agora. Então vem falando de poluição, resolver o problema das queimadas na Amazônia. Não tem saída, não, meu irmão. Vai continuar queimando, vai continuar poluindo os rios, vai continuar. Até aquele dia. Ele vai pôr ordem no caos. Ele e mais ninguém. Então não tem esperança que alguém vai trazer solução para esse mundo. Não é a ONU, não é nenhum organismo mundial, nada. Mas o Senhor Jesus, sim. É nele que depositamos nossa esperança, é nele que estamos confiando, é nele que estamos esperando. Que o dia que ele vier, diz que a terra geme e suporta a tristeza até agora, até que os filhos de Deus sejam revelados em glória. A terra não vê a hora. E quando ela vê, ela vai ser livre do cativeiro que está aprisionando ela. Que cativeiro é esse? As pragas, mosquito, vírus, tudo isso que atormenta, será assim. Estão falando do novo normal. É normal mesmo? Eu não acho normal ficar andando essa bendita máscara. Tem que usar isso por muito tempo. Não é normal não, meus irmãos. Deus não nos criou para sermos mascarados, para respirar livremente. Mas enquanto isso não acontecer, Jesus vai vir aqui e dar um jeito, na poluição, tudo. Vai redimir a terra, restaurar a terra e criar um reino de justiça aqui na terra por 1000 anos. Mas depois que ele tiver dado um jeito no chifrudo, no falso profeta e no anticristo. Graças a Deus. Então, é uma questão de aguardar a vinda do Senhor. Eu estou aguardando ansiosamente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E esse corpo corruptível se transformará num corpo de glória. Como será esse corpo? Não sei. Nem o João disse que sabia. E o João disse, mas uma coisa eu sei. Seremos semelhantes a Ele. O corpo que Jesus tem agora é o mesmo corpo que eu vou ter e que você vai ter se você confia nele. Amém? Essa é a nossa bendita esperança. Aquele que crê em mim não morre. E se morrer, viverá. Ele tem poder para me transformar esse corpo agora num corpo glorioso, ou, se eu morrer, me ressuscitar dentre os mortos e dar o corpo que ele tem agora, para viver com ele para sempre. O corpo se torna indestrutível.